Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos às 20 horas para uma prática do Evangelho no Lar, que nós todos devemos, fazer pelo menos uma vez por semana nas nossas casas. Então aqui a gente se reúne para praticar, para fazer uma prece inicial, a leitura curta de um trecho do Evangelho, comentários a respeito de como esse trecho nos toca. Depois encerramos com uma prece rápida e uma irradiação. Aproveito para dar aqui boa noite para todos os amigos que vão chegando, a Gaudete, Dona Olga, a Carol, a Pati, o Anthony, Vanessa, Miriam, Juliana, Denise, Suzana, Giovana, tantos corações amigos, né? Que coisa boa estar com vocês esse domingo à noite. Oi, Marlete, quanto tempo, querida? Que bom que você está aqui. E eu vou trazendo aqui também uma outra amiga de trazer um pouquinho, a respeito dessa leitura, aquilo que nos toca, aquilo que a gente sente, que é o mais importante nesse momento para cada uma. Vou trazendo para cá a Ju, já aceitei aqui, Ju. Vamos ver se vai de novo. Deve estar chegando por aí. Eu vi que na semana passada a gente teve um pouquinho de dificuldade de trazer o convidado, né? O Instagram está um pouquinho lento nesse momento de agregar aí duas contas numa live, mas nós seguimos persistindo e logo dá certo. Mais uma vez aqui, vamos seguir tentando. Enquanto isso, eu convido, para quem já está por aqui, quiser deixar uma aguinha, separadinha aqui ao lado. Ah, tá dizendo aqui que travou, né? Tá bom, a Ju vai sair e vai voltar. Vamos de novo. Isso. Aqui também deu uma mensagem de erro, Ju, mas vamos tentando. Hoje a gente vai, pessoal, fazer a leitura. Oi, boa noite. Boa noite, Emília. Boa noite, pessoal. Agora deu certo. A gente persiste, né? Até que dê. Sim. Isso. Boa noite, Ju. Obrigada por estar aqui. Eu já ia comentando que hoje a nossa leitura é a respeito da Era Nova, né? A gente está encerrando aqui o capítulo 1, Eu Não Vim Destruir a Lei, e Kardec encerra com três textos, muito importantes de instruções dos espíritos, então de três espíritos diferentes, que vêm fazer a conclusão e uma reflexão sobre os pontos que a gente vem conversando ao longo das últimas semanas, a respeito de Moisés, Cristo, do Espiritismo e da aliança da ciência e da religião. Então, vem aqui mensagens dos espíritos para fazer esse fechamento tão importante. Antes da gente entrar na leitura, eu volto, a convidar todos para estarem aqui com a gente, de verdade, assim, trazendo comentários, trazendo perguntas. Esse é o Evangelho da Associação, então ele é de todos nós. E convido a todos também para a nossa prece inicial. Vou pedir a Ju para fazer essa prece, pode ser? Pode sim, com certeza. Então é nesse clima de gratidão que agradecemos ao Pai Maior todo o carinho, todo o amor que tem por nós, sua misericórdia incondicional. Agradecemos também o teto que está sobre as nossas cabeças, aqueles amores que nos rodeiam, encarnados e desencarnados. E é nesse clima de gratidão que iniciamos o Evangelho da noite de hoje e que possamos, nesses breves instantes, redirecionar todas as bênçãos que recaem sobre nós para tantos outros corações tão necessitados. Que assim seja. Assim seja. Eu vou fazer a leitura do primeiro texto que Kardec traz aqui nas Instruções dos Espíritos, mas eu vou ler só alguns parágrafos, tá, gente? Acho que só o primeiro e o último ali do texto que vem através de um espírito israelita em 1861. E diz assim, a Era Nova. Deus é único
e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. No último parágrafo diz assim: são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade, para atingir a maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Então, esse é um trechinho só da primeira leitura. Tem uma segunda leitura muito importante, até poética, de Fénelon na sequência. E também um texto que eu devo comentar um pouco mais ao final, vamos esperar o comentário da Ju primeiro, que é do irmão Erasto, né, discípulo de São Paulo, a respeito de Santo Agostinho. Então, fica o convite para a gente ler na íntegra, né, Ju? Em outro momento, todos aqui, no final do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ju, eu queria te perguntar, a gente nem combinou, né, assim, que eu ia te perguntar isso, mas chama bastante a minha atenção quando ele fala a respeito desses abalos, né, dessas lutas que vêm dessas revelações. E eu queria te ouvir um pouquinho a respeito disso, assim, como é que você interpreta essas lutas? Antes de responder, não, vai fazer parte da resposta, mas uma introdução a ela e ao assunto também é que a nova era, que é o tempo, né? Essa nova era, não sei para vocês, para mim o que vem na cabeça é algo que remete a tempo, algo relacionado a um tempo. A gente até tenta pensar numa data, às vezes, né, Emílio? Uma nova era, quando que começou, né? Foi dia 28 de janeiro, de não sei, a gente pensa nisso. Me vem na cabeça também um período de transformação, porque é uma nova era. E é verdade. Então, essa nova era é sim um período de transformação. Mas não é nada místico, e sim só a consequência das leis que nos regem, que são as leis divinas. E dentro das leis divinas tem a lei do progresso, faz parte da lei divina, né? Que na verdade é uma só. E essa nova era é a lei do progresso, nada mais do que isso. E não tem uma data na qual ela começa, essa nova era, e na qual ela vai se encerrar. Por quê? Porque essa nova era, ela depende da nossa transformação. E a gente precisa se transformar para que isso aconteça. É todo esse processo. Então não tem uma data de início e uma data de fim. Na verdade, já começou. A gente está vivenciando essa nova era. E a Emília me fez a pergunta sobre esses acontecimentos, esses abalos que acontecem. Se a nova era é da nossa transformação íntima, a gente sabe que a gente precisa, para progredir, a gente precisa desses abalos. Porque se a gente está na comodidade, né, Emília, isso serve para qualquer coisa da vida. A gente não procura mudança, porque está tudo certo. Então, esses abalos nem sempre são abalos da natureza ou abalos grandes que afetam N pessoas. Às vezes são abalos internos do nosso coração, que às vezes ninguém sabe que a gente está passando, que são abalos silenciosos, mas são eles os maiores transformadores pra gente, mas não como algo ruim, né, Emília? É esse olhar, talvez, que a gente tenha que ir aprendendo aos pouquinhos a mudar. Esses abalos, sejam eles grandes, pequenos, é pra gente progredir, porque a gente tá aqui na Terra só para isso, né, Emília? Nosso único objetivo aqui é pra gente progredir, é pra gente ser melhor, nossa melhoria íntima. E a nova era é isso, então, gente, é esse progresso que chega para todos, que está acontecendo, mas não é um progresso só material. O progresso material ele vem acontecendo junto, claro.
Às vezes a gente pensa que nada muda, né, Emília? A gente fica meio desanimado. Meu Deus, passam-se anos, décadas e tudo continua a mesma coisa, as pessoas não mudam. Todo mundo pensa isso às vezes, né? Mas se a gente olhar para trás, isso não é verdade. O mundo ele vem passando por mudanças na ciência, na matéria, o desenvolvimento das nações. Mas e a gente? Eu acho que esse é o foco do evangelho, né? Porque quando a gente muda, todo o resto vai melhorar também. E é lá na Gênesis, desculpa, que Kardec diz assim: a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar: o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, olha o quanto progresso a gente ainda precisa fazer. E não é nessa hora não é para a gente pensar no outro. Ai, realmente, né? Meu pai e minha mãe ainda precisam melhorar isso. Não, é a gente ainda. Só que lá também, né? A doutrina espírita nos diz que conhece-se um verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para se melhorar. Então, nesse momento que a gente pensa em progresso, a gente não pode desanimar, pensando que a gente ainda não é bom, que a humanidade ainda é muito ruim, que as pessoas que predominam o mal. Não é hora de pensar isso, a gente tem que pensar no esforço que a gente faz todos os dias. Se eu acordo hoje e erro, tudo bem. Aí a gente dorme pedindo para que amanhã seja melhor e tenta de novo amanhã. Então é esse esforço que vai fazer com que a gente realmente melhore. E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 799, tem uma pergunta que Kardec faz que é como que o Espiritismo, especificamente, pode ajudar nesse progresso que a gente está procurando para essa nova era. E os Espíritos respondem a Kardec falando o seguinte: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, o Espírito pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Será que a gente está fazendo isso? E fazer isso, esse destruir o materialismo e realmente saber aonde estão os nossos interesses, se não são nas coisas daqui e do agora, ou será que a gente já pensa como espírito imortal, que é o que a gente é nas coisas pequenininhas do dia a dia? Às vezes, quando alguém fala algo que a gente não gosta, que a gente leva para o pessoal, guarda aquela mágoa. Que forma de ver as coisas são essa? É uma forma materialista, é uma forma agora passageira. Então, é nessas pequenas coisas que o Espiritismo nos convida a ter esse olhar diferente. Então, a nova era, ela é isso. É dentro de nós. Não é nada externo, não é nada que tenha uma data de início, meio e fim, mas é uma transformação que já começou e ela já começou dentro de nós. E o Simão Pedro, ele fez uma palestra sobre esse assunto que é bem legal. Todas as palestras do Simão Pedro são muito boas. E ele fala que para viver essa nova era, o que precisa? Precisa que o evangelho seja vivenciado sobre todos os cantos da terra. E aí ele faz a reflexão, essa nova era é a era regenerada, que a gente tanto fala, né? Planeta de regeneração. Não, é a era que a gente está vivendo agora, nos regenerando a cada dia. Então não é nada que está por vir. É algo que já se iniciou e que a gente já está vivendo. E para encerrar minha fala, porque eu estou curiosa para saber o que a Emília vai falar de Santo Agostinho, principalmente, adoro. Eu quero só compartilhar com vocês uma fala do Chico sobre esse assunto, que no programa Pinga Fogo fizeram uma pergunta para ele e ele respondeu. A pergunta que fizeram foi essa: ó. O que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração? E o Chico, muito direto, responde assim: através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Esse é o caminho. Então, olha só, é a busca da espiritualização
que é essa visão de espíritos imortais, isso é se espiritualizar, superar as dores no sentido de entender o porquê que elas existem, o porquê que elas estão conosco e se melhorar através delas. E através do trabalho e do amor ao próximo é que a gente vai conseguir progredir, que a nova era é sobre isso. Então, trabalho e amor ao próximo. Muito bom, Ju. O Álvaro está aqui dizendo para a gente um olhar de renúncia e abnegação para vencermos os maus hábitos. E isso a gente tem como linkar a história de Santo Agostinho, com certeza, mas até antes de chegar nisso, eu só queria ler um trechinho da mensagem de Fenelon, que está no item 10, que me tocou muito o comentário da Ju, acho que conecta com isso aqui que Fenelon traz, que a revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Então, a mensagem de esperança, né? De que é através de pequenos gestos. Que a gente, às vezes, tem uma ideia de que essa nova era, ou de que a transformação se dá por grandes momentos, né? Por grandes situações. Eu estava vendo recentemente aquele filme do Zé Arigó, né? Predestinado. O filme já tem um tempinho, mas eu estava procurando um lugar para assistir e encontrei um. Estava no Netflix, né? Achei bem oportuno assim assistir. Tem um trecho que ele conversa com o Chico. E ele é de uma família muito católica e passa por toda aquela questão da mediunidade, né, da aceitação da mediunidade e dos trabalhos que chegaram a ajudar 2 milhões de pessoas, gente. Pensa nisso, sem cobrar um tostão, de verdade, assim, sendo um agente de Jesus, né? E Chico conversa com ele nesse sentido de que ele se aceite, porque ele sempre teve muito conflito, né, da realidade dele e tudo. E que o trabalho que ele fazia era importante porque muitos ainda precisavam ver para crer, né? Então, o trabalho de transformação, vamos pensar aí, tem uns 50 anos por aí essa história, tem transformação acontecendo no nosso planeta, gente, há muito tempo, há muito tempo. 50 anos é ontem, né? O Wilson está aqui dizendo para a gente que a nova era é a era da transformação pelo amadurecimento do progresso, e todo progresso é uma fase de aproximação da lei de Deus. Os aprendizados se aprimoram e o ser se descobre essencial. Bonito, Wilson, obrigada. O Aurélio nos diz que através de nossas intenções e propósitos, muitos de nós estamos vivendo a nova era. É verdade. E pensando assim nesses exemplos, né? Erasto nos traz o exemplo de Santo Agostinho, que foi um dos maiores divulgadores, né? Que é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. E Santo Agostinho, né? Falando dessa questão do material, né? E do moral, pensem, gente, um jovem, né? Que vivia em várias cidades grandes, né? Importantes da sua época. Teve um período em que ele viveu em Milão. E ele vivia em meio a excessos, né? Diversões, jogos, né? Vivia os prazeres da matéria, como muitos jovens, né? É comum. E tinha uma mãe muito preocupada, né? Uma mãe que fazia preces por ele, que queria o bem dele, né? Então, assim, vamos pensar que ele era um jovem como quantos jovens que são assim, que vivem uma vida desfrutando, né? Dos prazeres da terra, enquanto há uma mãe ou quem quer que seja querendo que esse ser se transforme, passe a perceber, né, os valores mais duradouros, vamos pensar assim. E ele vinha num processo de uma vibração estranha, de um desconforto, né, íntimo. Que é isso que a Júlia fala, dessa luta, que é uma luta íntima, né? É uma luta interna. Então, assim, as coisas do mundo, aquilo já não satisfazia, aquilo já
não fazia sentido, né? Então tinha esse incômodo muito grande. E aí conta, né, um professor de filosofia que reuniu na coleção Pensadores da Editora Nova Cultural, ele reúne o texto de Santo Agostinho em uma das obras dessa coleção, e ele descreve de um jeito que eu acho muito bonito, que ele diz assim: em Milão, num dia qualquer de agosto do ano 386 da era cristã, um homem de 32 anos chorava nos jardins de sua residência. Deprimido, angustiado, estava à procura de uma resposta definitiva que lhe desse o sentido da vida. Então, uma situação, gente, que a gente pode pensar que poderia acontecer hoje, em 2024, em qualquer momento, a qualquer um de nós, a gente por vezes se sente abatido, se sente perdido, se sente procurando algo a mais. Esse mundo que a gente consegue ver e sentir essas sensações físicas, ele não satisfaz, ele não nos complementa, a gente precisa de algo a mais, a gente precisa de algo mais definitivo. E nesse momento em que ele está lá no fundo, né? Como a gente fala, no fundo do poço, né? Quando ele está lá, assim, em contato com a sua intimidade, com a sua verdade, ele começa a ouvir um canto de vozes de criança, dizendo para ele: toma e lê, né? Uma vozinha cantando, como se fossem crianças a brincar. E ele se levanta bruscamente, vai atrás de qualquer coisa que ele pudesse tocar os olhos para ler, encontra, né, uma página aberta, um livro sobre uma pequena mesa, e a página que está caída sob os olhos dele, uma carta de Paulo. E ele lê um trechinho ali, primeiro trecho que chama a atenção dele, diz assim: não caminheis em glutonias e embriaguez, não nos prazeres impuros do leito, em leviandades, não em contendas e emulações, mas revestivos de nosso Senhor Jesus Cristo. E não cuideis da carne com demasiados desejos. Ali ele parou de ler. E é como se uma luz tivesse inundado o coração dele, como se a incerteza tivesse parado ali, como se tudo que ele precisasse ele tivesse encontrado. E ele, que era pagão, assim como o pai dele, né? Mas tinha uma mãe cristã, Santa Mônica, naquele momento ele considera que foi o momento que ele se converte ao cristianismo, né? Então, ali ele de fato começa uma jornada de transformação. E vem nos dizer Erasto, né, que esse chamado que Santo Agostinho passou, ele compara ao chamado que Saulo passa nas portas de Damasco. Quando Jesus vem ao encontro dele, né, e diz para ele, né, então, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele exclama: meu Deus, perdoai-me, eu creio, eu sou cristão. E esse chamado de Saulo, né, que vem a ser Paulo, que escreve essas cartas bonitas, que vem a transformar o coração de Santo Agostinho, e esse evangelho, né, que vem a transformar os nossos corações, gente, esse é o chamado do progresso, né? E em qualquer lugar do mundo, seja na fé cristã ou em qualquer outra fé que a gente sabe, né, que chame o nosso coração para uma moral de caridade, né, para o caminho do bem, é o que vale, né? É isso que é a nova era. E na codificação da doutrina espírita, Santo Agostinho vem a ser esse grande, né? Como diz Erasto, vulgarizador, né, do espiritismo, manifestando-se quase por toda parte. E ele vem a ter contribuições, né? Kardec traz contribuições de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, nos prolegômenos, na parte sobre anjos guardiões, espíritos protetores, na parte sobre conhecimento de si mesmo. Eu acho que esse trecho, né, que está lá na pergunta 919A, em que Santo Agostinho vem nos ensinar a fazer uma prática que ele fazia quando estava encarnado, nessa mesma encarnação, né, que a gente citava aqui, ele nos conta que ele toda noite ele parava e refletia sobre o que ele havia feito de bem, sobre o que ele havia feito, né, de mal, que ele poderia melhorar no dia seguinte. Ele também tem contribuições na conclusão do Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, sobre acerca do Espiritismo e sobre as sociedades espíritas, e aqui no Evangelho segundo o Espiritismo também. Na parte de mundos regenerados, a gente encontra contribuições de Santo Agostinho, progressão dos mundos, o mal e o remédio, o duelo, a ingratidão dos filhos e os laços de família, e também sobre a alegria da prece. Então,
acho que o que toca para mim quando a gente fala de Santo Agostinho e Kardec vem trazer uma nota para a gente a respeito do que Santo Agostinho deixou de escrito enquanto estava encarnado e o que ele vem a escrever depois de desencarnado, né, enquanto espírito desencarnado, trata dessa progressão contínua do espírito, que não cessa, né? Não cessa. Então, tinham coisas, por exemplo, que ele julgava ali, né? Enquanto encarnado. Vou dar um exemplo aqui, a questão a gente vai encontrar nos escritos dele sobre a questão dos demônios, enfim, e que depois a gente vai ver que isso progride, essas ideias ele vem, né, a compreender que não é bem isso, que, né, todos somos irmãos e espíritos por vezes que não estão, né, num momento né, de fazer o bem, que ainda precisam, né, de muita ajuda e de despertar o seu amor, podem prejudicar os outros, né, mas que não se trata de demônios, né. Então existe essa progressão, como até nos disse o Wilson, e ela é ininterrupta, né, para todos nós. Então mesmo esses espíritos de luz, gente, estão aptos aí a essa melhoria, né? Que dirá nós, né? Que ainda estamos no comecinho da jornada. Então, toca muito, me toca muito, assim, ver esses momentos de despertar, né? Esses momentos de despertar, esses momentos de luta, e perceber que a nova era, ela está para todos, né? A todo momento. Há, sim, uma progressão que nos é dada de forma até determinista, a certo ponto, né? O determinismo é todos iremos progredir, né? Cada um a seu tempo, cada um com o seu caminho, mas todos iremos progredir. O caminho do bem é o caminho para todos nós, né? É a nossa evolução e é o nosso próximo passo, e isso é a única clareza que a gente tem, é que todos seremos anjos, né? Como diz a música. Um dia todos nós seremos anjos. E a nova era está dada com esse convite talvez um pouco mais próximo, né? Mais claro aos nossos corações de que é chegado o momento da gente se abrir, né? Tomar e ler, como fez Santo Agostinho, e se transformar, né? Ele conseguiu isso com um parágrafo de uma carta de Paulo. Olha que beleza. A Suzana está nos trazendo aqui, já vou pegar a licencinha para ler alguns comentários, né? A mudança de olhar para nós mesmos e para os outros. Todos estamos em evolução, uns mais lentamente, outros um pouco mais rápido. Que tenhamos esse olhar de amor para entender esse ritmo de evolução. Isso é caridade também, né, Su? A Biga diz que nova era é uma mudança dentro de nós. Nova era de cada um. A dor, a desgraça real só tem um objetivo, que é nos fazer evoluir. Crescer para a vida superior. Quando nos machucamos muito, a cura só acontece quando aceitamos a prova. É profundo isso, Biga, bem, né, nos toca, porque é isso, né? O que a gente leu ali no início a respeito dessa resignação, né? O Aurélio dispense só, quando nos dispomos a nos melhorar moralmente, dia após dia, criamos assim uma nova era da nossa existência. Você tem mais algum comentário, Ju? Acho que para a tarefinha da semana, que a gente sempre gosta de lembrar, que a gente lembre que esse convite que Jesus fez para Santo Agostinho, para Saulo, para Maria de Madalena e tantos outros personagens até invisíveis do Evangelho, que a gente não sabe, ele faz para a gente todos os dias. E que esse convite que ele nos faz é toda vez que alguém age de um jeito que a gente não compreende, que a gente busque ter compreensão mesmo assim. Então, acho que a gente lembre disso nas coisas do dia a dia essa semana. E esse convite é para essa nova era. Cabe a gente aceitar se a gente quer viver essa nova era dentro de nós ou não. Mas o convite ele vai vir todos os dias. Aí eu lembrei de Emmanuel, que ele não aceitou o primeiro convite, né, de Jesus. Diz que ali ele atrasou o progresso dele em 1000 anos. Mas veio, o progresso veio. De uma forma talvez com um pouco mais de dores, um pouco mais, né, de percalços, mas ele sempre vem.
É isso, gente. Muito bom estar aqui nesse domingo. Vamos nos encaminhando então para o final e vamos aproveitar para fazer então a nossa prece, também dando sequência à nossa campanha Prece Amiga pelos grupos da casa. Nessa semana a gente está fazendo preces pela doutrinária de quinta-feira. Então tem várias pessoas que eu vi aqui, né, que frequentam a doutrinária de quinta-feira, já frequentaram. Então vai ser com certeza um momento muito especial para a gente fazer a prece pelos trabalhadores, né, da quinta-feira, pelos frequentadores. A quinta tem algo especial que é a evangelização das crianças, né? Então é um dia de muita alegria na nossa casa. Então eu convido a todos para estarem numa posição confortável, fazerem uma respiração mais profunda, manter as mentes e os corações elevados, lembrando, né, do momento de estar na nossa casa, na associação, as cadeiras azuis, nos sentindo naquele ambiente que sempre nos acolhe com tanto amor, que possamos retribuir esse amor com muito carinho, com a vibração mais elevada dos nossos corações, imaginando a partir de nós uma faixa de luz dourada que agregamos todos, reunimos essa bela luz que parte dos nossos corações no centro do salão e que essa luz ela cai sobre todos os presentes como pétalas douradas, espalhando esse amor a todas as pessoas que mais precisam, aqueles espíritos que frequentam a nossa casa como um hospital, que ali buscam a cura de seus corações, buscam aplacar a sua revolta, buscam a resignação para as situações da vida, que ali eles as encontrem. Pedimos esse momento especial pela doutrinária de quinta-feira, que os trabalhadores da quinta-feira, o Paulo, seu coordenador, assim como todos os demais trabalhadores, possam se sentir abraçados e ter as suas energias redobradas, ainda mais tranquilidade no trabalho, ainda mais vontade de lá estar juntos e poder colaborar com todos aqueles que buscam a nossa doutrinária e que possam lá encontrar aquilo que estão buscando. Tenhamos todos uma excelente semana, de muita tranquilidade, muita paz e que retornemos para a vida somente o bem, somente o amor. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Emília. Boa noite, pessoal, e boa semana. Obrigada. Até semana que vem.